Fala pessoal, tudo tranquilo? Espero que sim. Caras, devemos reverenciar e celebrar o trabalho que a editora Dark Horse fez com Conan o Bárbaro, tanto nas adaptações das histórias quanto nas inéditas e no lançamento de outros produtos do Cimério. Foi realmente dada a importância que o personagem merece. Na minha opinião, foi uma parada caprichada. Tanto que esse material está sendo republicado aí a nível mundial, né? Inclusive aqui no Brasil está sendo republicada uma parte das histórias de Conan pela editora Mitos. Mas tem um produto da Dark Horse que lamentavelmente não foi publicado pela editora Mitos por aqui e até agora nem pela editora Panini, que detém os direitos de publicação do Bárbaro. E esse vídeo também é um apelo para que esse material seja publicado aqui no Brasil. Trata-se de Conan the Phenomenon, essa parada aqui. E a gente vai dar aí uma espiada selvagem nela para descobrir por que isso aqui tem que ser publicado aqui no Brasil. Bom pessoal, tá aqui o livro escrito por Paul Simon, que é cineasta, já foi diretor de fotografia, dezenas de filmes, produtor, diretor também, trabalhou também com efeitos especiais. Então assim, um cara muito gabaritado e que escreveu livros sobre outros filmes também. Aqui esse livro também contém fotografias dele. O material aqui é de capa cartão, mas o papel eu acho que é um papel couché de alta gramatura. Tá aqui Conan the Phenomenon, o legado do ícone de fantasia de Robert E. Howard. E aqui tem um resumo de tudo que foi produzido para Conan e sobre Robert E. Howard. Aqui é aquela frase que foi dita no final de Além do Rio Negro, né? Que o barbarismo é o estado natural da humanidade. A civilização é o estado antinatural. É um mero capricho circunstancial. E ele termina dizendo que o barbarismo deve triunfar finalmente. Para cá veio Conan, o Cimério, cabelos pretos e olhos carrancudos, espada na mão. Aqui o prefácio de Michael Moorcock, Conan, fenômeno americano. Ele diz que apesar de todas as raízes, né, em fábulas antigas, Conan o Cimério é uma criação totalmente americana. Então ele diz que Conan é um produto da sua cultura, da cultura americana. Aqui continua o prefácio do Moorcock, com essa ilustração aí do Cary Nord. Aqui entra no conteúdo do livro propriamente dito, né? Aqui a introdução do Paul M. Simon, 45 anos na Ciméria. Algum mecanismo no meu subconsciente pegou as características dominantes de vários elementos aqui, ele coloca campo de petróleo, jogadores e trabalhadores honestos que tenham contato, combinou tudo e produziu o amálgama que chamei de Conan, o Cimério. Conan foi criado no início de 1930 por um jovem escritor chamado Robert E. Howard, para muitos fãs, né? Retratado de várias formas, como mercenário, pirata, ladrão, guerreiro. Aqui tem umas fotos antigas da família do Howard, né? A mãe dele, o pai, o Dr. Isaac Mordecai Howard. Foto aí na casa, né? O relacionamento dele com outros amigos, né? Os escritores Tavis Clyde Smith. Como ele curtia brincar, né, com lutas. Foi tudo retratado isso.
umas fotos legais aqui do Howard. Robert E. Howard, Weird Tales e os Pulps. Aqui as capas das histórias de Conan foram publicadas. Aqui as histórias originais, né? Um resumo das histórias de Conan e o ano que elas foram publicadas. Muito legal esse resumo aqui. Essa cartinha aqui é uma carta de recusa da Weird Tales em relação a 2 contos do Howard: A Hora do Dragão, A Witch Shall Be Born, que é a Maldição da Lua Crescente, Shadows in Zambola, que traduziram infelizmente aqui com o nome de As Negras Noites de Zambola. Umas fotos interessantes aqui do Howard. Aqui a namorada dele da época, a nova Lynne Price. A notícia do funeral dele também saiu no jornal. O funeral duplo, né, dele e da mãe dele. E foi feito num tabernáculo batista. Aqui mais uma foto da família toda, né? A mãe, ele já adulto, a mãe e o pai, e a capa de Red Nails. Uma breve história da espada e feitiçaria. Aqui ele recupera aqui coisas interessantes. Aqui mais uma frase do Farnsworth Wright. O estilo do Sr. Howard era tão competente e tão único, trazendo marcas não de mero talento, mas de verdadeiro gênio. Esse aqui era editor da revista Weird Tales. Conan crescendo, os primeiros anos. Com poucas exceções, na década seguinte à morte de Howard, Conan correria perigo de seguir o seu criador até a cova. Um ponto brilhante foi que a Weird Tales continuou a publicar a história de Howard após sua morte. A outra revista de fantasia, com outros personagens de Howard, também que eram publicados simultaneamente. Aqui o L. Sprague de Camp, que continuou o trabalho de Robert E. Howard escrevendo histórias de Conan, inclusive o arco famosíssimo Conan the Conqueror, que leva Conan até o trono de Aquilonia, uma história que não tinha sido contada por Robert Howard. Aqui mapas da Ereboriana que foram desenhados pelo próprio Howard. Muito interessante. Aqui uma capa de Conan the Conqueror. Foi publicado muito depois da morte de Howard. Os livros aqui de Conan que foram publicados depois, né? Aqui uma ilustração de Conan, o retorno de Conan. Essa é a fase da década de 50, né? Da Gnome Press. E aqui tem um resumo dos livros todos desta fase da Gnome Press. Depois vem a fase da Lancer Books, né? Com os títulos de L. Sprague de Camp, com capas agora já de Frank Frazetta, anos 60, pessoal. Aqui um resumo das publicações da Lancer Books. Esses desenhos do Frank Frazetta definiram o personagem em antes de Frazetta e depois de Frazetta. Colocaria ele como um grande nome das ilustrações de Conan, o cara mais importante, porque foi ele que definiu a imagem do bárbaro. Aqui o Frazetta é mencionado também, é dada a importância a ele. Um cara que trabalhou para a indústria cinematográfica. Aqui mais artes do Frazetta.
Essa pintura aqui foi vendida pro guitarrista do Metallica. Aqui é uma arte de Inimigos em Casa. Perfeito, cara. Aqui é a capa de Conan The Avengers, 1968, que foi publicado, cara, essas pinturas nesse livro aqui, que foi publicado pela editora Figura, que fala, na verdade, vamos dizer assim, um artbook, né, do Frank Frazetta, e que contém aí as pinturas de Conan o Bárbaro, do Frank Frazetta. Então, assim, a título de curiosidade, parabéns aí e obrigado à editora Figura que publicou isso aqui. Guardar aqui. Continuemos aqui então. Ainda da Lancer Books, Conan the Buccaneer, que é o arco de Conan e Chabela, né? Que nós até comentamos aqui os quadrinhos recentemente. Tem uma frase do Roy Thomas. O editor-chefe da Marvel, Stan Lee, sempre disse que nossos leitores eram os verdadeiros editores. Isso nunca foi mais verdadeiro do que no caso de Conan o Bárbaro, porque foram os leitores da Marvel da época que pediram muito para a Marvel adaptar Conan o Bárbaro dos livros para os quadrinhos. E é justamente essa fase que começa agora, que é a fase, como ele diz aqui, Conan onipresente, né? A explosão bárbara, de 1970 até 1980. Os primeiros 40 anos de criação de Robert G. Howard viram o Ciméria conquistar diferentes mídias, década após década. Se a década de 30 poderia ser chamado a década dos anos pulp de Conan, então a década de 50 poderia ser a década da Gnome, a da 60 a década da Lancer Books. Aí eu pergunto para vocês aí, meus amigos chacais, e a década de 70 seria chamada de quê? Claro, a década Marvel, né? Que foi quando o Conan realmente explodiu para todas as mídias. Tem uma arte aqui do Barry Windsor-Smith. E aí eles começam aqui falando sobre essa fase, né? Depoimentos aqui do Roy Thomas, a arte maravilhosa aqui do Barry Smith já em um estágio já aprimorado, e o grande John Buscema, principal desenhista de Conan de todos os tempos. Aqui as capas das primeiras edições de Conan the Barbarian, a número 1 e a número 2. Aqui outras capas da Conan the Barbarian, com o nosso saudoso Gil Kane. E aqui a adaptação de Red Nails, né? Pregos Vermelhos, que foi a Cidadela dos Condenados. Aqui a pintura posterior de Valéria Bailey. E uma menção aqui ao gênio, né? John Buscema. Essa arte aqui é dele. É um cara que não poderia ser deixado de lado aqui nesse compêndio aqui sobre Conan, o mais importante desenhista de Conan de todos os tempos. Aqui a primeira The Savage Sword of Conan. Aquela anterior lá era a capa da Savage Tales. Essa aqui. Aqui eles trazem um resumo de tudo que foi publicado pela Marvel, do Conan,
todas as séries que foram publicadas, as revistas no caso, né? As minisséries, outras aparições, graphic novels, a arte do Earl Noreen, marcante. Aqui batalhando a biografia, que fala dos livros que foram lançados depois sobre a biografia do Howard. Aqui um print de Conan, as tiras, que está sendo publicado pela Panini agora. Aqui essa arte maravilhosa do Frank Frazetta. Pela madrugada. Mais Frank Frazetta. Aqui eles mencionam também o Donald M. Grant, que também publicou material de Robert E. Howard. Tem essa frase aqui do William Stout, que já vamos entrar em outra fase do livro aqui. Começa aqui com essa arte aqui do filme de Conan the Barbarian, palcos, tela e aparição na TV, de 81 a 1997. O fim dos anos 70 e início dos anos 80 testemunhou uma mudança massiva na atitude de Hollywood em relação ao fantástico. Aqui Edward Pressman, produtor executivo do filme Conan the Barbarian. E aqui Edward Summer, escritor, diretor de filmes, pintor, tudo. Ele primeiramente escreveu o roteiro original para Conan the Barbarian, em colaboração com Roy Thomas. Aqui John Milius, né, que era o diretor, foi o roteirista do filme, né, que o filme passou por uma mudança de roteiro aí, até o Oliver Stone entrou na história. Aqui foi creditado o roteiro também. Aqui, pessoal, a arte conceitual utilizada no filme, aqui o pai do Conan aqui. A ambientação, cenários, né? Aquela infame roda que Conan girava lá, que ninguém sabe para que servia. Aqui mais arte conceitual, né? A parte que ele está naquela caverna onde ele encontra a espada, pictos, como seriam, uma ambientação bem noturna mesmo, né? Bem escura da Ereboriana. Aqui as espadas, os símbolos. E aqui a belíssima Valéria, né? Sandahl Bergman, Tulsa Doom, e assim, treinamento. E aqui já vai falar de Conan the Destroyer, de 1984. Aqui o Richard Fleischer, que é o diretor, Arnold Schwarzenegger, Grace Jones como Zula, Bombata Chamberlain, as serpentes gigantes. Aqui os personagens, né, que a gente até fez um vídeo sobre eles. Aqui a transformação de Totamon. Olha só, o que foi escrito também sobre Conan de outras editoras, outras casas de publicação escreveram também sobre Robert E. Howard, eles mencionam aqui no livro. Aqui nesse lado tem uma menção em relação ao filme Um Amor do Tamanho do Mundo, que é o filme baseado no livro escrito de Memórias de Novaline Price. Aqui Conan o Aventureiro, a série live action estrelada por Ralph Moller, que é um dos gladiadores, né, no filme do Russell Crowe, o Gladiador. Aqui as promessas de um Conan rei, né, que nunca se concretizaram no filme.
Kurt Busiek. Eu gosto de Conan, que não é um herói, ele é humano, ele é terreno, se interessa e quer algumas coisas bastante compreensíveis. Ele quer dinheiro, sexo, bebida, não quer ficar entediado. Isso é uma grande mudança do seu super-herói médio. Acho que é isso que ele quis dizer. Em relação ao super-herói tradicional, né? Conan triunfante, o bárbaro do século, de 1988 até o presente. No final da década de 1990, ficava claro que a Conan Properties, a sociedade formada há 20 anos para assegurar o legado dos direitos de Robert Howard sob um telhado corporativo, estava com problemas. Aí realmente teve uma parte que Conan começou a decair, né? Eles falam sobre isso. Essa fase aqui que eles estão falando já é sobre a fase da Dark Horse, no caso, né? A arte do Cary Nod, o Kurt Busiek pegou aí o personagem, fez as adaptações que para mim são as melhores adaptações do Conan, na minha opinião. É evidente que a estrada já tinha sido pavimentada pelo Roy Thomas e pelo Buscema, então ficou mais fácil entender e compreender o personagem para poder fazer uma coisa legal. E para mim eles fizeram nota 10. Aqui é mencionado também a Del Rey Books, que publicou muita coisa do Conan, inclusive algumas coisas que não tinham sido publicadas de forma original, eles publicaram. Aqui as fanzines de Conan, né? Coisas que o pessoal publica do Conan, eles mencionam. Fãs e acadêmicos famosos de Conan, que são Hurting Burke, Patrice Loiney e outros famosos estudiosos sobre Howard estão aqui mencionados também. Aqui a arte do Cary Nord, maravilhosa. Aqui na mesma fase da Dark Horse, do Tomás de Orello e do Timothy Truman. Aqui algumas capas, né, da Dark Horse. Nascido no campo de batalha. A arte muito boa mesmo. Aqui eles falam sobre os produtos de Conan, né, que foram lançados ao longo do tempo, miniaturas famosas, games. Aqui eles falam sobre o dia de Robert E. Howard, né, que eles comemoram lá em Cross Plains, na casa do Howard. Normalmente acontece em junho, né. Aqui mais games de Conan que foram lançados aí ao longo dos tempos, da Funcom. E eles têm cuidado de mencionar aqui nesse compêndio sobre Conan, assim, coisas aí, páginas importantes de divulgação de Conan na internet. Eles falam que a internet é muito importante para a divulgação do trabalho de Howard e de Conan. Uma miniatura aqui da McFarlane Toys, esse Conan, maravilhoso, essa estátua. Queria pra mim ela, cara, mas não dá. Uma palavra do autor por Paul M. Simon. Enquanto eu digito essas palavras, descobri que meus pensamentos se transformam
em 3 perguntas. O que torna Conan tão popular? Por que ele aguentou, né? Por que ele resistiu, principalmente ali depois da morte de Howard? E por que ele continua a fascinar? Aqui a palavra, a foto do Paul Simon com o Arnold Schwarzenegger, que ele trabalhou no filme, né? Pessoal, isso aí então, muito obrigado por ter acompanhado esse vídeo. Eu peço que você deixe o seu like ou o dislike se você não curtiu. E se você chegou agora, o Crônicas Iborianas é o canal do Conan. Semanalmente a gente posta vídeos aqui sobre o Cimério, por isso cogite se inscrever. E também dê uma olhada nas playlists do canal. Veja os vídeos e interaja comigo lá, falou? A gente se vê então daqui a pouco no próximo vídeo. Tchau!